Começa agora a Boa Moeda, Má Moeda da Rádio Observador. Hoje, numa edição especial e em direto da Assembleia da República, é nosso convidado Rui Afonso, do Chega. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo, Rui Afonso. Esta é uma rubrica onde tratamos essencialmente de questões que dizem respeito ao bolso das pessoas. Podemos falar, por isso, de matéria fiscal, que tem grande importância nisto. As matérias fiscais, redução de impostos, nomeadamente, que o Chega tem prevista no seu programa, são áreas de entendimento preferencial com a AD para esta legislatura. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Observador e obrigado pelo convite que me foi formulado. Sim, nós temos algumas áreas de entendimento. A grande diferença é na forma como as queremos implementar. Portanto, a redução de impostos, quer para as famílias, quer para as empresas, assim como também o combate à evasão fiscal, a maior eficiência do Estado, os incentivos às empresas, a descentralização fiscal e o incentivo ao interior, às empresas do interior, são áreas em que nós temos algumas semelhanças na forma de as abordar. Agora, aqui a questão é perceber exatamente como é que nós a queremos implementar. E é a grande diferença, enquanto nós consideramos, enfim, que a AD está presa por um conjunto de clientelas políticas, enfim, partidárias, que não nos permite fazer as reformas importantes que devem ser feitas, nós queremos cortar a direito. Aliás, o Presidente André Ventura usou muito essa expressão do cortar a direito, ou seja, nós pegarmos, enfim, numa estrutura que exista, ou numa situação que nós entendamos que realmente tem de ser resolvida e a partir daí, enfim, atuarmos de forma totalmente profissional e sem quaisquer tipos, enfim, de tabus. Isso significa que há uma diferença de ritmo ou de intensidade, por exemplo, no corte de impostos? Sim, aquilo que o nosso corte de impostos é muito mais, digamos, radical, se assim me permitir esta expressão, do que propriamente o corte de impostos da AD, enquanto o corte de impostos da AD enfim, eles acreditam que tem que ser feita de uma forma mais gradual. Aquilo que nós queremos é que haja um verdadeiro choque fiscal. No caso, vou-lhe dar o exemplo do caso do IRS, nós entendemos que deve haver duas taxas, uma de 15% até rendimentos de 39.999 euros e a partir dos 40 mil euros uma taxa de 30%. Defendemos também, por exemplo, que ordenados até aos 1.000 euros não devam pagar quaisquer tipo de impostos. Defendemos a isenção de impostos para, por exemplo, o 15º salário, ou seja, tudo isso, enfim, são formas que nós conseguimos de se assim me permitir, meter mais dinheiro no bolso das pessoas, ou seja, no fundo aumentar o rendimento líquido das famílias. De defender também quedas do IVA ou pontuais ou da taxa superior do IVA. Rui Afonso, o que se pergunta é se de facto se isso é sustentável, se for tudo feito de alguma maneira. Nós acreditamos que sim. Aliás, as últimas notícias que têm vindo a público, nomeadamente no caso do Estado, da máquina do Estado, é preocupante. Repare, estamos a falar aqui, eu vou-lhe dar exemplo, por exemplo, no abuso do SIGIC, que é uma notícia que foi agora muito falada ultimamente, enfim, médicos e enfermeiros que usavam o SIGIC de uma forma, enfim, abusiva, não é? Quer dizer, um médico ganhar 400 mil euros em 10 dias de trabalho é abusivo, de certa forma. E, portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, é cortar na máquina do Estado. Quer dizer, o Estado representa, o peso é superior a metade do PIB português, de tudo o que é produzido no nosso país. E, obviamente, que isso nos permite, de alguma forma, se nós tornarmos o Estado mais eficiente, se nós conseguirmos cortar no desperdício do Estado, na chamada fraude do Estado, eu penso no chamado Estado parasitário. Essa, se calhar, será a expressão mais correta para usarmos. Eu acho que é possível nós conseguirmos implementar um conjunto de reformas estruturais a nível fiscal que permita aumentar o rendimento líquido das famílias. Sim. Rui Afonso, mas o Chega pondera deixar que seja o Governo, seja a AD, a determinar esse ritmo da redução fiscal, ou essa diferença dos ritmos propostos é de tal ordem que impede e inviabiliza por completo o entendimento entre o Chega e o Governo? Nós vamos fazer tudo por tudo e vamos querer tomar a dianteira nessas reformas fiscais. Tudo depende do acolhimento do Governo perante as nossas propostas. Nós temos propostas que, enfim, compreendemos que são mais leoninas. Há propostas que têm que ser implementadas de um ponto de vista plurianual, ou seja, num ano não chega para as implementar, podem ser implementadas de forma gradual, mas aquilo que tem que ser feito é alguma coisa, tem que se iniciar o processo de reforma. E sem isso acontecer, se nós mantivermos exatamente no ritmo que estamos até agora, vamos continuar a ter crescimentos económicos anémicos. Nós vamos perceber que grande parte do crescimento económico do país
é derivado do consumo interno do país, daquilo que as pessoas consomem internamente. E, portanto, eu acho que é importante nós começarmos esse processo o mais célere possível e que haja realmente esse acolhimento, essa abertura parte do Governo para iniciarmos essas propostas. E quais são as prioridades para o aumento do rendimento disponível das famílias? No último ano ouvimos várias vezes André Ventura, por exemplo, a falar do fim das portagens. Essa é uma medida realista que esperam concretizar nesta próxima legislatura? Nós vamos fazer com que isso aconteça. Nós acreditamos que as portagens, enfim, devem ser eliminadas, ou pelo menos grande parte das portagens para aquela população, enfim, que é residente nos concelhos, pelo menos onde existam as tais portagens. Agora, isso não é, obviamente, o mais importante para aumentarmos o rendimento líquido das famílias. A redução fiscal para nós é importantíssima, o aumento do salário mínimo nacional também é importantíssimo, os 1.000 euros até 2026, a questão do 15º salário também para nós é importantíssimo, ao fim poder haver realmente a isenção de impostos para o 15º salário. Tudo isso é importante para nós conseguirmos aumentar o rendimento das famílias, porque aquilo que aconteceu ultimamente, e apesar das pessoas começarem a ganhar mais, realmente o aumento de preços foi tão elevado, a inflação foi tão elevada, que realmente as pessoas acabaram por perder o chamado poder de compra. E, portanto, nós temos que começar exatamente por aí. Temos que começar por acontecer o tal choque fiscal. Sem isso acontecer, eu tenho grandes dúvidas que nós consigamos fazer, digamos, uma abordagem transformadora para o país. Rui Afonso, nós vimos que o orçamento para este ano, que está em vigor, foi acordado, digamos, entre o Governo na altura e o PS. Houve ali algumas linhas vermelhas de parte a parte, nomeadamente com o IRC. O Chega, qual é a postura que vai ter quando vier aí, faltam 3, 4 meses, o Orçamento de Estado para 2026, tem algum limite ou alguma questão que para você seja inegociável para eventualmente viabilizarem o Orçamento de Estado? Nós não podemos negociar o Orçamento de Estado e aquilo que foi que aconteceu em 2024, negociando o crescimento económico do país, e aquilo que aconteceu foi exatamente isso. Portanto, a AD abdicou da redução de IRC em 2 pontos percentuais, de 21% para 19%, portanto, para realmente fazer passar o orçamento. Nós acreditamos que só reduzindo a carga fiscal sobre as empresas é que nós conseguimos que as empresas fiquem mais competitivas, consigam prestar mais inovação e consigam pagar melhores salários. Portanto, esse é o nosso grande objetivo e, portanto, o nosso grande objetivo é realmente conseguirmos reduzir a taxa de IRC para 15%, ainda que haja um acordo plurianual, o tal acordo plurianual. De uma forma faseada. Exatamente, portanto, que não se consiga fazer de uma forma, digamos, de um ano para o outro, mas que durante a legislatura isso seja possível. E nós acreditamos que sim, acho que é possível e também, de alguma forma, conseguimos dar alguns incentivos às empresas, alguns benefícios fiscais para que as empresas consigam aumentar também o salário mínimo dos seus trabalhadores. Portanto, isso também é outro grande objetivo de parte do Chega. Quase a terminar, Rui Afonso, há uma preocupação, há vários relatórios sobre a segurança social que indicam que a prazo as reformas vão sendo cada vez mais reduzidas em relação ao cenário atual que temos. Isto é uma preocupação para o Chega e que mudanças eventualmente é que defendem na segurança social para mitigar esta tendência? Sim, atualmente a Segurança Social, enfim, o sistema presidencial da Segurança Social está sob grande pressão. Acredita-se, enfim, que a partir de 2027 o sistema presidencial entra numa situação de déficit crónico, o que é realmente preocupante. Aquilo que nós temos que apostar, eu acredito que será, digamos, o futuro, é os chamados fundos complementares de pensões, ou seja, as pessoas têm que começar a pensar em realmente, ou seja, tem que haver um ajustamento de fator de sustentabilidade, e as pessoas têm que começar a pensar em realmente em poupar, em apostar em fundos complementares de pensões para que realmente depois, quando chegarem à sua reforma, terem realmente, enfim, um rendimento digno para poderem sobreviver. A segurança social é um tema que tem que ser visto com muito cuidado. Nós temos a situação do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é um fundo que tem crescido de uma forma muito conservadora, porque também existem grandes limites ao investimento que é feito com o dinheiro, com os fundos que existem no fundo. Defendem a alteração dessas regras, que é a maior parte na dívida pública, sobretudo dívida pública portuguesa. Sim, existe um fator, enfim, que de alguma forma restringe muito a forma como o dinheiro do fundo é investido, nomeadamente que 50%, pelo menos 50%
do fundo tem que ser investido em dívida pública, o que para nós realmente é muito restritivo para um fundo que tem um potencial de crescimento enorme, não é? E, portanto, aquilo que eu acho que deve acontecer é que devem ser revistos realmente as condições de investimento do fundo, mas, acima de tudo, também pensarmos que tem que haver lugar a fundos complementares de pensões para as pessoas realmente, no fundo, para complementar, no fundo, o rendimento disponível das pessoas quando chegarem à idade de reforma. Conforme disse, é importante para nós conseguirmos garantir, de alguma forma, a sustentabilidade do fundo a longo prazo e do sistema previdencial da Segurança Social. É importante também que haja um ajustamento chamado fator de sustentabilidade. Sem isso, provavelmente teremos um colapso do sistema previdencial a médio prazo. Rui Afonso, obrigado. Daqui a uns dias podemos vê-lo como provável Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento? Olha, eu estou, como disse o Presidente André Ventura, neste momento estamos pouco importados com os cargos e com os estágios. Não é um taxa, Presidente de Comissão. Sim, mas é um cargo, não é? É um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que obviamente, enfim, me traria muita honra e muito orgulho e um privilégio enorme em trazer, aliás, porque o legado, enfim, é muito grande, é um legado de grande responsabilidade, mas, conforme lhe disse, eu neste momento não estou a pensar nisso, estamos a pensar já como é que devemos transformar o país, como é que conseguiremos, enfim, dar condições às pessoas e às empresas para viverem melhor. Isso, neste momento, é a nossa grande prioridade. Se tiver que acontecer, assumirei esse cargo com muita responsabilidade. Se não acontecer, cá estarei para trabalhar em prol do país e em prol do partido. Isso é o mais importante. Vamos aguardar então isso. Muito obrigado, Rui Afonso. Muito obrigado. Muito obrigado.